Um ataque extraordinário que jamais havia sido visto desde a Segunda Guerra Mundial. Uma força contra uma fortaleza militar no coração de Caracas para trazer o ditador Nicolás Maduro para a justiça. Foi uma demonstração das mais estonteantes da competência do poderio militar americano na história. E se nós considerarmos, por exemplo, o ataque no Oceano e a toda a cooperação das usinas nucleares do Irã, numa operação conhecida como todas essas perfeitamente executadas, como nenhuma nação do mundo poderia ter feito o que os Estados Unidos atingiram. Ontem, num curtíssimo período, demonstramos toda a capacidade venezuelana militar foi desarmada. Quando os Estados Unidos capturaram com sucesso Nicolás Maduro durante a madrugada, estava escuro, as luzes de Caracas estavam quase todas apagadas, devido à inteligência dos americanos, estava totalmente escuro. Um cenário mortal. Ele foi capturado junto com a sua esposa, Síria Flores, e ambos agora enfrentarão a justiça americana. Eles estão sendo acusados por narcoterrorismo contra os Estados Unidos. Eu quero agradecer aos homens e mulheres das forças militares que atingiram muito sucesso durante a madrugada, com tanta precisão e com potência. Vimos alguns ataques em outros países que não aconteceram tão bem, como falamos no Afeganistão, na administração Jimmy Carter. Eram cenários diferentes do que temos agora. Estamos em colaboração com as agências de aplicação da lei dos Estados Unidos, com diversas embarcações prontamente posicionados, e suas embarcações foram completamente derrubadas e foram incapacitadas. Foi uma operação incrível. Nenhum americano foi morto e nenhum equipamento dos Estados Unidos foi perdido. Foram muitos helicópteros, muitos aviões, aeronaves, pessoas envolvidas nesse ataque, mas nenhum equipamento foi perdido, nenhum membro dos Estados Unidos morto. As Forças Armadas Americanas são as mais potentes do planeta, com habilidades que nem conseguimos imaginar. Temos o melhor equipamento do mundo, não há equipamento igual ao nosso. Nós derrubamos Nós estamos derrubando todas as embarcações que vinham pelo mar. Foram 97% das drogas capturadas. A maior parte dessas drogas vindo de um lugar chamado Venezuela. Nós temos que administrar o país até que podemos fazer uma transição adequada e justa. Não queremos permitir que outra pessoa assuma o poder e nós tenhamos a mesma situação que vimos durante os últimos anos. Nós, então, vamos administrar o país até o momento que pudermos ter a certeza que haverá uma transição da derrubada justa e legal, pois nós queremos, de fato, uma liberdade e justiça clara ao grande povo da Venezuela.
E isso inclui muitos venezuelanos que atualmente vivem nos Estados Unidos e querem retornar para a sua terra natal. Nós não podemos nos arriscar em ver alguém assumir o poder da Venezuela que não tenha em mente o bom povo da Venezuela. Já vimos isso acontecer por décadas e nós estamos lá agora e temos a certeza que as pessoas não entendem, mas estão entendendo agora com as minhas palavras e vamos continuar fazendo isso até o momento que uma transição adequada aconteça. Mas, basicamente, vamos administrar o país até que a transição adequada possa ocorrer. Todo mundo sabe que o negócio do petróleo na Venezuela tem sido um desastre durante todo esse período e eles têm distribuído quase nada em comparação ao que eles poderiam explorar. Nós vamos administrar e fazer com que uma grande empresa norte-americana entre na Venezuela e conserte toda essa infraestrutura ineficiente até o momento na Venezuela e comece a trazer recursos para o país. Nós estávamos preparados para uma segunda onda de ataques, se fosse necessário. Então, nós estávamos supondo que numa segunda onda fosse necessária, mas provavelmente agora não será mais. A primeira onda, ou o primeiro ataque, como chamamos, foi tão bem sucedido que nós, apesar de estarmos preparados para uma segunda onda, prevemos que não será necessário atacar mais uma vez. Essa parceria da Venezuela com os Estados Unidos, que todos pudessem se envolver e que todos nós consigamos realizar, selecionar, ou vai se tornar então um povo da Venezuela livre e seguro. Também queremos fazer com que diversas pessoas da Venezuela que moram nos Estados Unidos finalmente possam retornar no estado de felicidade, já que sofreram tanto até agora e não vão mais sofrer. O ditador ilegítimo, Maduro, foi responsável por todo esse sofrimento em quantidades colossais de distribuição de drogas para os Estados Unidos. Conforme foi declarado na acusação e supervisionada, ele supervisionava o cartel conhecido como Cartel de Solis, que inundava a nossa nação com veneno letal, responsável pela morte de incontáveis americanos, centenas, milhares de americanos morreram e Maduro e sua esposa, em breve, vão enfrentar a justiça americana em solo americano. No momento, estão em uma embarcação que está indo para Nova York e depois será tomada uma decisão em breve entre Nova York e Miami, ou Flórida. Nós temos evidências inevitáveis de que serão apresentadas em breve nos tribunais. E é incrível e é terrível que algo assim tenha podido acontecer durante tantos anos, durante seu mandato como presidente da Venezuela e depois, no fim do mandato, permaneceu no poder, levando a violência e a subversão contra os Estados Unidos da América, ameaçando não só a nossa nação, mas como toda a região. Além de tráfico de imensas quantidades de drogas, levando a um sofrimento inigualável a muitas pessoas, especialmente nos Estados Unidos. As garras de Maduro incluem a trem de Aragua, que aterrorizam as comunidades americanas no país todo. Do Colorado, por exemplo, eles invadiram um complexo de apartamentos, cortaram os dedos das pessoas, algo muito brutal. Eu quero parabenizar as nossas Forças Armadas, a nossa Guarda Nacional, pelo trabalho que fizeram
em Washington, onde nós temos uma cidade completamente segura, uma que era uma das cidades mais perigosas, e agora temos zero crime em Washington, D.C. Tivemos um ataque terrorista, um tipo diferente de ameaça, ou não tivemos nenhuma morte. E temos em média de duas mortes por semana na capital Washington. E agora não mais, todos estão felizes, restaurantes estão abertos, as crianças, as esposas, as famílias passeiam por toda Washington. Eu quero, por isso, agradecer à Guarda Nacional, às Forças Armadas e às agências de aplicação da lei. Em Memphis, Tennessee, atualmente, nós começamos uma operação algumas semanas atrás. A gente levou o crime a um decréscimo de 77%. Em Louisiana, uma liderança de Louisiana me ligou, uma excelente pessoa. Ele queria que fôssemos até uma parte bem conhecida de Louisiana, uma área bastante difícil, que até onde eu entendo, caiu para quase zero crime. Estamos lá há 2 semanas e meia. Vocês imaginariam que os governadores iriam querer ajuda? Chicago também fizemos um excelente trabalho. Nós tínhamos, na verdade, um trabalho, apesar da falta de interação com o governador. Mas, quando eles precisarem de nós, vocês saberão, nós saberemos. Em Los Angeles, por exemplo, nós havíamos salvado Los Angeles anteriormente, com o avanço da polícia, junto com os departamentos de Estado. Caso não tivessem feito uma intervenção, nós teríamos perdido Los Angeles. Fizemos imensamente um trabalho, não recebemos crédito algum, mas tudo bem, não precisamos de crédito, mas quando precisarem, vamos estar e voltaremos quando precisar e faremos um excelente trabalho em outras diversas cidades. Eu diria que o lugar que mais me orgulha é a capital do país, Washington, que passou de uma cidade infestada pelo crime e se transformou numa das cidades mais seguras. E o crime não tem mais. Como eu disse, eles captaram mulheres e homens, crianças, através de trem de Aragua, liderado por Maduro, para aterrorizar nossa população. E agora, Maduro jamais novamente será capaz de ameaçar um cidadão americano ou ninguém da Venezuela. Eu tenho enfatizado as histórias por anos de americanos que foram atacados e sofreram nas mãos desses terroristas americanos como Jocelyn, uma garota de 12 anos de idade. Foi terrível o que aconteceu com ela. E como sabemos também, eles sequestraram, atacaram e assassinaram Jocelyn através e a deixaram morta embaixo de uma ponte. Uma ponte, inclusive, que jamais será a mesma depois de tantas pessoas, como tudo aconteceu. Foram tantas vezes que o regime de Maduro esvaziou suas prisões e tirou esses monstros e enviou para os Estados Unidos, a maior parte deles para roubar as vidas de americanos, e vieram todos eles de hospícios, de prisões. E instituições, eles nos enviaram dessas instituições mentais, das prisões, das cadeias, enviaram traficantes, eram chefes do crime que aterrorizaram pessoas nos Estados Unidos e agora não mais. Além disso, a Venezuela unilateralmente se apoderou do petróleo, dos ativos e das plataformas americanas, causando
um prejuízo de bilhões de dólares. Fizeram isso há um tempo, mas nunca tivemos um presidente que tenha feito algo a respeito disso. Nunca tivemos um presidente que decidisse fazer algo a respeito disso. Nós construímos a indústria de petróleo venezuelana e o regime socialista o tirou de nós durante as administrações prévias e tirou de nós através da força e o maior roubo da história da humanidade do nosso país. Uma quantidade maciça de petróleo foi levada de nós e não fizemos nada a respeito. E a América jamais permanecerá e permitirá que poderes estrangeiros roubem a nossa população novamente e nos tire, apesar do a Venezuela cada vez mais dando abrigo para adversários na região. E usaram armas na noite passada em conjunto com os cartéis e tudo isso em violação às leis estrangeiras dos Estados Unidos, só que não mais. E a doutrina Monroe foi muito importante, mas nós a ultrapassamos. E ultrapassamos com folga. Eles agora chamam de doutrina Don't Grow. Não sei. Mas eu tinha esquecido dela, mas não esqueceremos mais. A dominância da América no hemisfério, jamais a dominância será questionada novamente. Em décadas, outras administrações, como eu estava falando, negligenciaram ou levaram ao aumento dessa ameaça. Na administração Trump, nós estamos reafirmando o poder americano de forma muito poderosa na nossa região, que estava muito diferente por um curto período atrás. Mas nós tínhamos muito domínio no primeiro mandato e temos um domínio ainda maior, muito maior, neste mandato. Isso determinado pela capacidade de proteger comércio, território e recursos que são fundamentais para a segurança nacional. Isso é fundamental para a segurança nacional, assim como as tarifas que tornaram o nosso país rico e a nossa segurança nacional mais forte do que jamais havia sido. E essas leis determinam o nosso poder global e isso vamos manter assim. Vamos proteger nossas fronteiras, vamos impedir que os terroristas avancem, vamos focar nos cartéis e vamos defender os cidadãos contra as ameaças, onde presidentes anteriores talvez não tenham tido coragem, ou seja, o que for, para defender a América, mas jamais permitiremos que criminosos operem contra os Estados Unidos. Essa operação foi muito bem sucedida quando um aviso, e serve como um aviso para qualquer um, que coloque em risco a vidas americanas. E a Marinha Americana continua posicionada, os Estados Unidos mantêm todo o posicionamento das suas Forças Armadas até que tudo esteja resolvido. Nós teremos que o que aconteceu com Maduro pode acontecer com outras pessoas que não sejam justas, mesmo com os seus povos. O ditador Maduro finalmente saiu da Venezuela e as pessoas novamente estão livres. Demorou muito, mas novamente estão livres. Os Estados Unidos é o país mais seguro e mais orgulhoso a partir de hoje por não ter permitido que essa pessoa terrível
e que esse país fizesse coisas terríveis com a gente. Nós não permitimos que isso acontecesse. E agora o hemisfério ocidental é muito mais seguro para se viver. Muito obrigado a todos pela sua presença e quero também agradecer ao general com quem trabalhei. Trabalhei com muitas pessoas, com muitos generais, alguns que a gente não gostava. Eu assisti ele durante a madrugada de hoje, comandando esse ataque pela justiça. Isso me dá muito orgulho e também me dá muito orgulho do secretário de guerra para quem eu passo a palavra.